Fala pessoal, tudo bom com vocês? O bate-papo que a gente teve semana passada, a gente resolveu dividir em duas partes, falando sobre violência sexual versus moral religiosa, moral evangélica ou versus fundamentalismo religioso. Ou se você não está concordando e quer dizer assim, essa galera tá falando um bocado de blá 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 e deixando com que as coisas influenciem a gente, eu convido você a ler a Bíblia. Então, eu tô aqui mais uma vez com meu brother Evaldo, quase que não sai. Aperreando de novo. Não, tá aperreando não. Cara, assim, eu tô ainda muito confuso, porque a gente. Você falou de uma pesquisa na BBC. Eu queria que você compartilhasse essa pesquisa, Uhum. porque eu acho que pra mim é muito interessante essa pesquisa, que é o ponto de partida para essa segunda parte, né? Então. Na verdade, foi uma reportagem que a BBC fez com base nos dados do SUS, do Sistema Único de Saúde da gente, Uhum. que numa média, assim, se for fazer a média, por dia no Brasil, entre 4 a 6 crianças ou adolescentes vítimas de abuso, é necessário o aborto legal, o aborto previsto na lei, para interromper o fruto desses Por abusos dia. por dia. Então vamos lá. 4 a 6. 4 a 6 abortos legais dentro da legislação brasileira em relação a crianças ou adolescentes vítimas de abuso. Mas então por que só esse danado desse aí lá no Cisan, aqui em Recife, rolou isso? Por quê, né? Primeiro, eu acredito que porque o debate no Brasil, o debate político, o debate da moralidade, digamos assim, ele está mais acirrado, e aí eu não quero entrar no aspecto de que se você é a favor ou não do governo, mas que o governo traz essa pauta da moralidade mais do que os outros, digamos assim. Uhum. Então isso tem acirrado, pelo menos na minha opinião, uma parte do movimento evangélico para que seja mais, digamos assim, a gente pode dizer fundamentalista, mas que seja mais é, é, nesse sentido de defesa total de uma moralidade que eles entendem. Que aí a gente discute se é bíblico ou se não é bíblico, Uhum. mas que eles entendem ser. E por causa desse acirramento, uma dessas militantes que já tinha sido presa por acusação de querer tocar fogo no Supremo Tribunal Federal, a gente pode bem, pelo menos eu como militante do direito, a gente pode questionar decisões do Supremo. A gente pode colocar em dúvida e tal, mas a gente não pode questionar as instituições do país, que é o que garante a nossa democracia, enfim. Esse ponto Mas até. essa moça, só pra. Uhum. Aí tu fala. Essa moça, ela foi presa por causa disso e ela foi pra internet e divulgou o nome da menina, divulgou o endereço da menina e divulgou que. Porque o hospital lá no Espírito Santo se disse sem qualificação técnica para fazer o procedimento e a menina foi enviada para o CISAM aqui em Pernambuco. Então, ela divulgou também que isso ia acontecer. E aí tem algumas perguntas, né? Como foi que ela soube de todas essas informações? Porque esses casos correm segredo de justiça. E assim, por causa dessa divulgação, grupos evangélicos foram para frente do hospital, chamar a menina de assassina, orar pelo fim do procedimento. E foi notório, não tem como não citar que 2 deputados estaduais do movimento Vale evangélico. lembrar, dois deputados que são pré-candidatos à prefeitura de Exatamente. cidades da região metropolitana do Recife. E assim, eu vi vídeos, e aí eu posso até disponibilizar o link e tal, de que mostrando eles fazendo vídeo e tal, para mim, e até nas próprias redes sociais deles, tem esses vídeos fazendo a militância, pegando uma situação de sofrimento, de abuso, de, de violência, para transformar em plataforma de busca de voto, de busca de militância, de busca Sim, de sim, sem ter um dúvida. grupo. Eu acho que é interessante, porque, olha, se a gente tem alguns fatos bíblicos que são muito interessantes nisso aí. O primeiro que você falou nessa questão do Supremo. Claro, a gente tem coisas que a gente vai discordar do Supremo.
O Supremo, assim como toda a liderança, em toda a esfera, até na nossa esfera de comunidade de fé, vão tomar atitudes que às vezes a gente não vai concordar. Ah, existe uma confusão nessa questão da... Quando a Bíblia diz assim, orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. A gente tem que orar, mesmo a gente não concordando. É função do cristão. Então você pode ser aí a favor ou não do governo, independente. Você cristão que é a favor ou não do governo, ore pelo seu governante. Mas orar pelo meu governante, orar pelos ministros do Supremo, ou orar pelos pastores da minha igreja, orar pelo meu chefe no trabalho, não faz com que, não elimina a possibilidade de, uma vez que essa pessoa que está numa posição de superioridade a mim, ela cometendo algo que seja contra o evangelho, eu não diga, opa, peraí, gente, tá errado isso aqui. Né? Eu concordo. Existe essa confusão. Tá existindo essa confusão por parte da Porque igreja. Deus dá autoridade, mas primeiro, por exemplo, o presidente, ele não foi eleito por Deus. Deus deu autoridade, visto que o povo brasileiro decidiu democraticamente e é legítimo que ele esteja lá. Só que Deus mantém a autoridade, mantém autoridade sobre ele até o momento que ele continua cumprindo com o papel para o qual ele foi eleito. Então, ele tem que manter essa legitimidade. Exato. A partir do momento, não falo, estou falando do presidente, estou falando de qualquer cargo público, qualquer cargo eleito, qualquer autoridade. Deus, a Bíblia fala que a gente deve orar por eles, mas para que eles cumpram o papel pelo qual eles foram escolhidos. A partir do momento que não cumpre, a gente como cristão, como tu falou, que deve ter sede de justiça, que deve buscar a justiça, tem que questionar também. Exato. Tem um problema também que é o seguinte: defender a moral, ela tem que ser de qualquer governante. Mas o problema é que moral que você quer que ele defenda. A moral evangélica da minha fé no Estado laico, exatamente. E que em alguns momentos não vai andar em conformidade com outros amigos, vizinhos, colegas de trabalho que pensam de maneira diferente. Então é isso, eu acho que um problema, e aí eu quero até pegar emprestado divulgar, uns pontos bem interessantes que o pastor Ed René Kivitz soltou no seu Instagram recentemente em relação ao fundamentalismo. E uma das coisas era arvorar-se de um único padrão moral. Ou seja, dentro de um país tão múltiplo como o Brasil, nós não somos esse único padrão moral. Podemos ser grande parte. Os evangélicos são uma parte enorme. Concordo. Entendeu? É bom. É bom. Mas a gente não está sabendo... Eu não vou dizer que é ruim. A gente não está sabendo aproveitar isso. Sim. Entendeu? Eu acho que o modelo de relevância que os fundamentalistas religiosos pensam é um modelo de relevância totalmente equivocado. Sim. Né? É uma relevância de dominação. Onde, na verdade, para a gente ser relevante na vida dos outros, a gente basta ser cristão. Né? Tá faltando isso, cristão. Né, cara? E assim, essa moral que só vem para acusar e apontar o dedo e chamar uma criança de 10 anos que é abusada desde os 6 de assassina, cadê essa moral na hora de adotar as crianças que precisam de um lar? Como o post do pastor Thomas. O Tiago Thomas da Igreja Rio, ele falou assim, é bom até ler, né? É bom. Olha, ele diz assim, é um texto rapidinho, parem para pensar, a morte nunca será a melhor opção, mas se a igreja fosse intensa para lutar contra o abuso sexual infantil, como foi para chamar de assassina essa criança, não teríamos tantos abusadores. Se a igreja fosse rápida para adotar como foi rápida para condenar esse aborto, não teríamos tantas instituições cheias de crianças e adolescentes esperando por novos pais. Se a igreja estivesse disposta a ajudar os feridos, como está disposta a opinar sobre as feridas alheias, não teríamos tanta gente desacreditada na nossa fé. E olha, eu quero aproveitar para justamente dizer a posição do Cuscuz Cast, e eu acho que é a mesma de Evaldo. Nós não somos a favor do aborto, mas entendemos também que existem ressalvas. E existir ressalvas não quer dizer que a gente é contra a vida. Nós somos a favor da vida. Nesse caso, para quem não sabe, essa menina tinha uma gravidez aos 10 anos de idade, o corpo não existia maturidade para receber uma criança, apesar dela já estar ovulando, tá certo? Outra coisa também, a menina estava com pré-diabetes, a menina socava a barriga,
Então isso quer dizer, existia já uma possibilidade de depressão pós-parto e eu não sei se essa menina iria ter o afeto por essa criança, fruto do que já foi, né? Então, assim, nesse caso há ressalvas. E eu vou dizer assim, que existe até um certo equilíbrio quanto a isso na legislação brasileira, na minha opinião. Você que é advogado, acho que você sabe um pouquinho mais quanto a isso. Mas a gente tá... Tu não acha que a gente tá... Eu tô dizendo a gente, assim, a igreja, ela se preocupa mais em dar opinião em relação à menina do que ir lá para a porta da delegacia e dizer assim, gente, a gente quer como igreja aqui, sei lá, advogados cristãos, juízes cristãos, a gente quer oferecer o nosso serviço, ou policiais cristãos, dizer assim, eu quero oferecer o meu serviço contra isso, ou sei lá, assistentes sociais cristãos chegarem lá e dizer assim, o que é que eu posso servir? Não está faltando isso não? Tá faltando. E eu acho que esse episódio de grupos evangélicos irem para a porta do hospital, eles em nenhum momento estavam preocupados genuinamente com a criança, com o bebê. A criança entrou no hospital dentro de um porta-mala de um carro, porque senão não ia conseguir entrar, porque esses grupos já estavam fazendo a gritaria e tudo mais lá. Eu acho que eles estavam preocupados com a pauta deles, de mostrar, olha, a gente defende isso e nós somos os donos da verdade, independentemente da circunstância, ou é preto ou é branco, não existe o caso concreto É porque o na problema cabeça do deles. fundamentalismo... E eles queriam divulgar a pauta deles para conseguir mais seguidores. Em nenhum Exato. momento estava a criança, estava o bebê, não. Aquilo ali só era uma desculpa. Não, o problema do fundamentalismo religioso é justamente isso, é você ditar regras para pessoas que não pensam igual a você se meter na vida, né? E pasmem, você odiar o diferente. Na verdade, o evangelho diz que é pra gente amar todos. Exatamente. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui, que eu já vi igreja que pastor foi se meter se o cara deveria namorar com a menina ou não. A última palavra ser do pastor, pelo amor de Deus. Se você, meu filho não, minha filha, se você faz parte da igreja dessa, reveja seus conceitos. Eu não vou dizer para você sair não, tá? Mas reveja seus conceitos. Olhe no evangelho. Quem tem que dar a última palavra se você tem que namorar com essa pessoa? Não, é Deus. Mas Deus coloca para você massa cinzenta na sua cabeça para você observar e dizer assim, vale a pena ou não. Decide, né? Esse negócio de paternidade espiritual é meio deturpado, mas esse não é o ponto não, porque eu já vou ser atacado já por isso aí. Eu não quero ser atacado por isso não, tá certo? Eu acho que o problema também do fundamentalismo religioso é dizer assim, só existe um formato de padrão moral, né? Só existe um... É como aquele funil, né? Que você enfia a goela abaixo e a situação concreta não existe. E aí podem manipular o que a gente está falando para relativizar o evangelho, mas não é isso. É a situação da menina. O que é que Jesus faria naquele lugar? O fundamentalismo religioso queria que jogasse pedra na mulher. Jesus disse a ela, olha, levante, vai embora, eu não estou aqui para acusar você. Eu não estou comparando a situação, até porque a situação concreta de uma menina de 10 anos é completamente diferente, mas estou falando o que o fundamentalismo faz e o que Jesus faz. Jesus disse a ela, olha, seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. É verdade. Mas o fundamentalismo faz outra coisa, ele só joga pedra. É porque o fundamentalismo é uma ação eivada de violência. Ela sempre vai ser uma ação eivada de violência. E às vezes a gente quer achar assim, no caso de apedrejar a mulher adúltera, a gente quer achar que é só a violência física, mas não. É a violência também psíquica, é a Dentro violência... da igreja, como tu deu um exemplo aí, que acontece demais, de você ter que pedir autorização pro pastor para namorar. Ou pro seu líder de célula, né? Acontece isso, entendeu? Não tem que ser isso não. Você pede autorização, dependendo da sua idade, você pede autorização pro teu pai e pra tua mãe. Teu pai e tua mãe. Ou se você foi criado pela avó, avô, pelo tio, para esses. Agora, não, para pastor não. A intenção não é também dizer que eles não têm que ter autoridade. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos confundir as coisas, mas existem limites, entendeu? E que muitas vezes o fundamentalismo religioso, ela ultrapassa esses limites, né? Eu acho que o fundamentalismo religioso também, ela desconsidera a graça de Deus. O Ed René falou isso, realmente.
você começa a olhar para as pessoas baseado na lei, na letra, Sim. e não na graça de Deus. Sim. Né? E Jesus, ele olha na graça. Tu deu um exemplo aí que foi perfeito disso. Né? Se a gente estava conversando até um pouquinho antes da questão de Davi. Aí a gente fica dizendo assim, mas a graça é só do Novo Testamento. Não, no Velho Testamento. Davi, na sociedade da época, ele traz Mefibosete, neto de Saul, para dentro da corte. E naquela época, até durante muito tempo, mais recente, se você tinha um governo monárquico e existia uma possibilidade de alguém usurpar e querer o direito ao trono, se matava todo mundo. Numa lógica, Mefibosete, se a gente fosse na lógica monarquista, Mefibosete era para ser o rei. Né? Exatamente. E o que ele faz? Não, o contrário. Ele prometeu isso ao seu amigo Jonathan, que era amigo dele, independentemente de quem Jonathan era filho. E Jonathan era filho de um cara que queria ver ele pelas costas. E ele faz e traz Mefibosete. E ele promove duas inclusões. Primeiro incluiu um provável inimigo e depois um cara que tinha deficiência física. Né? O Mefibosete era um cara que ele tinha deficiência nas pernas. A Bíblia mesmo diz isso. E parece que existe essa né? A gente falta isso. Como é que, na sua opinião, assim, como é que a gente pode ser uma resposta contra o fundamentalismo? Eu acho que, como tu falou, vivendo o evangelho genuíno, vivendo a graça de Deus, tendo sede de justiça, mas tudo como está na Bíblia, não manipulado pelo fundamentalismo. A gente tem que viver a liberdade que Cristo nos dá quando a gente conhece Jesus. Não é libertinagem, mas a liberdade. E a gente não pode se prender às leis criadas, às correntes criadas pelos líderes religiosos. Se a gente observar a postura de Jesus, pelo menos na minha visão, quando eu observo, esses grupos sempre atacados pelo fundamentalismo, seja bem caracterizados na Bíblia, tipo a mulher adúltera, o leproso, o pobre, a viúva, etc. Jesus sempre é gracioso com eles, Jesus sempre os entende, Jesus sempre traz o perdão, traz o amor, traz a sua palavra, traz a sua presença, mas com os próprios grupos fundamentalistas, Jesus é muito duro. Jesus chama de cobra, chama de víboras, porque eles estão usurpando o propósito da igreja. Eles estão manipulando a liberdade que Cristo nos dá. Somos todos reis e sacerdotes diante do Senhor. Só tem um mediador. Jesus é o mediador. Não é o pastor da igreja tal. A gente não está tentando acabar com toda a autoridade, até porque é importante. Mas essa autoridade não pode ser usurpada. A autoridade maior é de Jesus, né? É verdade. E além disso, se eu puder pontuar rapidinho, no Brasil a gente tem visto, como a gente viu nesse hospital, na frente do hospital, que também tem a questão política. Então, a gente estava até conversando em off e tu me disse que tem alguns movimentos que entendem que é melhor tu até falar, mas que entendem que é importante ter essa presença política. E eu vejo muito isso. Segmentos evangélicos têm um projeto de poder. Então, essa ida para o hospital se trata de um projeto de poder, como tu falou. Tem 2 pré-candidatos à Prefeitura do Recife que estão jogando o jogo, então foram lá para fazer vídeo. Pois é porque é o seguinte, existe uma perspectiva teológica, eu vou dizer que é teológica, que defende que a relevância do povo de Deus, a relevância dos cristãos em uma determinada sociedade, se dá ocupando espaços de importância dessa sociedade. Posições políticas, posições empresariais e por aí vai. Mas uma vez que Jesus ele desconstrói estruturas, então eu queria fazer essa pergunta, o que é relevância? Né? O que é relevância de verdade? Relevância, na verdade, é viver o evangelho. Se Deus permitir que você conquiste posições de destaque na sociedade, massa, viva o evangelho do mesmo jeito se você estivesse no chão de fábrica. Não estou querendo desmerecer, entendeu? O problema é eu almejar apenas isso e criar nisso um projeto de poder. É justamente inspirados nesse ponto. Se fosse assim, se a gente fosse olhar assim, e sendo Jesus o nosso maior exemplo, Jesus iria ser o maior governante de Jerusalém. E não aconteceu. Jesus veio num jumento. Vale salientar, não como o Marcos Feliciano disse, eu cito o mesmo nome,
Ele não veio num jumento, é 0 km, entendeu? Então isso é mentira e mentira do diabo, tá certo? Ele veio num jumento. A Bíblia não disse se ele era 0 km não. Ele veio num jumento. E o mesmo povo que o recebeu, uma semana depois, estava condenando o cara. E sabe o que aconteceu com esse povo? Jesus olhou com amor e com empatia, entendeu? O que falta na gente é isso. O fundamentalista religioso, ele não olha com empatia o outro. Ele não olha com empatia o seu irmão em Cristo que pensa diferente. Vai ter um bocado de fundamentalista religioso aqui que não vai olhar a gente com empatia. Então eu não tenho nenhum problema com isso. Você já está entregue em nome de Deus, está entregue nas mãos de Deus. Então eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Também não falo com raiva, entendeu? Amo você e entendo também que num determinado momento Deus também vai mostrar isso para você. Que não é por aí, entendeu? E também temos irmãos que pensam diferente, mas que também são empáticos. Também não é todo mundo que pensa diferente, Não, exatamente. né? Não, que são empáticos. Dizem, não, ideal, olha, eu não penso assim e tal. E eu conversei com alguns amigos e eles disseram, não, olha, cara, eu não penso como você e tal. E foi super gente boa, foi super moderado. Inclusive vi pastores comentando que foram super moderados, entendeu? Pensando um pouquinho diferente, mas foram moderados, foram amorosos, entendeu? Foram piedosos no seu discurso. Né? Então, o que a gente quer trazer aqui é isso, é entender o seguinte, gente, olha, os nossos valores não devem ser negociados, claro, mas a gente tem que entender que a gente vive no mundo e a gente é desse mundo. E que existem pessoas que pensam diferente da gente e que a gente tem que amar, entendeu? Independente do que elas pensam. Eu quero terminar com esse vídeo com uma frase do pastor Carlos Bezerra Júnior, que foi deputado estadual em São Paulo, não usou como trampolim a igreja que ele fazia parte, né? E que ele diz assim na frase: empatia, respeito às diferenças e tolerância não são sinônimos de liberalismo teológico. Nós não somos da teologia liberal, mas sim isso se trata. São expressões da fé cristã. Então, o respeito é também Jesus. Quando você respeita alguém que pensa diferente de você, Jesus já está falando para essa pessoa através do seu respeito por ela, tá certo? Do seu amor por ela. Então, pensem nisso e que a nossa igreja aqui no Brasil seja cada vez mais mais sábia e menos fundamentalista. Deus abençoe.